No início, antes mesmo que o tempo respirasse, a terra pairava em um silêncio majestoso, coberta de escuridão e mistério. Era um estado primordial, onde a ausência de forma e cor dominava, criando uma tapestria de expectativas não realizadas. No entanto, tudo isso começou a mudar quando um sopro divino atravessou o vácuo e, em um instante que poderia ser descrito como um milagre, a luz irrompeu. Cores vibrantes, cada uma contando sua própria história, começaram a pintar o céu, enquanto os oceanos surgiram como bênçãos, suas águas refletindo a magnificência da criação. Dessa forma, a Terra ganhou formas e vida, como se os próprios elementos tivessem sido moldados pelas mãos do Criador. A criação não era um simples ato de poder, mas sim uma sinfonia sublime, onde cada onda e cada estrela dançava ao som do amor divino, como se a própria criação estivesse em perfeita harmonia com o pulsar do universo. As montanhas erguiam-se com majestade, robustas e serenas, enquanto os vales, com suas colheitas exuberantes, se preenchiam com flores de todas as cores imagináveis. Havia um toque de eternidade em cada elemento, e os rios corriam como veias pulsantes de vida, imbuindo a terra com uma energia vibrante que parecia ecoar para além da compreensão humana. Assim, o cosmos despertou e a Terra tornou-se um palco magnífico para a história da humanidade. Em meio a essa grandiosidade cósmica, emergia uma centelha de humanidade, um homem chamado Moisés, que, à primeira vista, ninguém via como especial. Nos olhos das pessoas, ele era apenas um pastor de ovelhas, um ser árido e cansado, distante das promessas que seu povo esperava. Durante anos, viveu à sombra de suas expectativas não cumpridas, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que parecia lhe ignorar. Mas o destino tinha outros planos. Em uma tarde que mudaria sua vida para sempre, enquanto guiava seu rebanho por uma montanha, um espetáculo deslumbrante e inexplicável aconteceu. Uma sarça ardente, mas não consumida pelo fogo, clamava seu nome, como se o próprio universo tivesse escolhido aquele momento para se revelar. Moisés ecoou a voz através das chamas, penetrando em seu coração inquieto e solitário. Hesitante, seu coração pulsava como se quisesse sair do peito. A simples ideia de ser convocado pelo divino parecia inconcebível a ele. O temor do fracasso e as inseguranças que levara consigo se envolveram como uma pesada capa, cobrindo sua mente com incertezas. Sou só um pastor, pensou Moisés para si mesmo. O que posso fazer? Olhou para suas mãos calejadas, suas vestes simples e sua voz trêmula, sentindo-se inadequado e pequeno diante do chamado que ressoava tão claramente. O chamado era claro, como as chamas que dançavam ardendo diante de seus olhos, mas a resposta ainda lutava para surgir de dentro de sua dor e confusão. Nos dias que se seguiram, Moisés enfrentou uma batalha interna feroz. O chamado de Deus ecoava em sua mente como um canto insistente que não poderia ser ignorado. Mesmo em meio a pragas e tempestades, as críticas do faraó apenas reafirmaram seu chamado e sua determinação. Cada passo que ele dava era uma intervenção divina, uma ponte entre o céu e a terra. Quando as águas se separaram, permitindo que o povo de Israel cruzasse o Mar Vermelho em segurança, um milagre aconteceu diante de seus olhos atônitos. Na face do medo absoluto, a fé de Moisés floresceu como uma flor resiliente que consegue crescer em solo árido. O homem que se via como um simples pastor tornou-se um líder destemido, um porta-voz da esperança e da libertação. No entanto, sua jornada estava longe de acabar. À frente, um novo e monumental desafio testava sua fé. O deserto se apresentava árido e implacável, e o povo, confuso e temeroso, começou a questioná-lo. Por que nos trouxeste a este lugar seco? Preferíamos as cebolas e o alho do Egito, lamentavam, lembrando de uma vida de escravidão agora se tornando suas vozes de insurgência. Em sua mente agitada, Moisés lutava contra a dúvida e a desesperança. E agora, Senhor, clamava em desespero, sentindo o peso da responsabilidade como uma rocha em seu coração. Era um peso que não apenas pesava sobre seus ombros, mas que parecia ecoar nas almas de todos que ele liderava, um eco de incertezas coletivas.
Diante da multidão em crescente clamor, Moisés encontrou resposta nas promessas que Deus lhe dera. Ele levantou a cabeça e afirmou com convicção, suas palavras reverberando naquelas terras desoladas: "O Senhor está conosco, Ele nos dará água." Suas palavras ecoaram como uma canção antiga, uma melodia de esperança e resiliência. E no instante seguinte, como que por um milagre, uma fonte brotou da rocha. Suas águas renovadoras simbolizavam mais do que um simples refresco, eram um sustento de fé e um lembrete do amor constante de Deus. Era nesse momento que Moisés entendia que a fragilidade que tanto temia era precisamente o que o tornava um canal do extraordinário. À medida que avançava na sua missão, Moisés percebeu que receber um chamado é aceitar o desafio de crer, uma empreitada que demandava coragem e determinação. Não se tratava apenas de um ato de fé em Deus, mas de uma luta visceral, um diálogo intrínseco entre expectativa e realidade. Compreendeu que em qualquer líder extraordinário da Bíblia havia uma história repleta de dúvidas, erros e redenção. Desde Davi, o pequeno pastor que derrotou um gigante, até Maria, a jovem que aceitou ser mãe do Salvador, todos enfrentaram sua própria jornada de fé, sendo chamados a trilhar caminhos repletos de desafios e oportunidades para crescimento. Essas narrativas formavam um tapeceiro de experiências humanas, onde cada fio representava a luta entre a incerteza e a confiança na direção divina. Ao fim de sua jornada, Moisés não se tornou uma figura perfeita, mas sim um símbolo de esperança e resiliência. Firme em sua missão, conduziu o povo até a Terra Prometida, um local repleto de desafios, mas também de abundância, renovação e promessas. Essa visão de futuro, mesmo diante de um vasto deserto, alimentou sua perseverança e sua conexão com o divino. Cada passo que ele deu, cada palavra que pronunciou, ressoou não apenas entre os israelitas, mas através das gerações, tornando-se um testemunha do potencial humano de se erguer, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Moisés e de outros grandes chamados nos ensina que nossa vulnerabilidade não nos exclui do chamado divino. Pelo contrário, na fraqueza se revela o imenso poder de Deus. Todo pastor, por mais insignificante que possa parecer, possui a capacidade de viver algo grandioso. Portanto, é imprescindível que olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos que cada um possui um propósito único que pode impactar o mundo ao seu redor de maneiras que nem sempre conseguimos perceber. A moral, não tema o chamado que ressoa em seu coração. Esse chamado pode vir disfarçado de desafios e inseguranças, mas é nas pequenas ações e nos grandes desafios que você pode se tornar parte de algo verdadeiramente extraordinário. Cada um de nós possui a potencialidade de ser um instrumento de transformação, moldando não só o nosso destino, mas também o de outros ao nosso redor. Se você se identificou com essa mensagem tão poderosa e inspiradora, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal do YouTube. Cada passo em direção ao seu chamado é uma luz que brilha para outros. Venha conosco nesta jornada de fé e descoberta, onde juntos podemos explorar mais caminhos de esperança, inspiração e transformação.